existe um propósito definido por Deus. Porque Deus, quando cria alguma coisa, Ele não cria somente por criar. O próprio Isaías diz que o Senhor criou a terra e não a fez vazia. A propósito de Deus na criação e a propósito de Deus na formação. Então eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Não temas, porque tu és meu. Propriedade. Aquele que te criou, aquele que te formou, o tem como propriedade exclusiva dele. Você é uma propriedade do Deus Todo-Poderoso como criação, como criatura. Quando Deus fez o homem, lá no princípio de todas as coisas, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus tem um propósito na sua existência. Deus tem um propósito na minha existência. Criei Jacó, formei Israel, não temas. Depois que Deus diz que criou e formou, Deus vai mostrar o desafio. Porque todos nós temos desafios nessa vida. E Deus nos criou e nos formou para que nós sejamos mais do que vencedores. Então o Senhor Deus diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando Deus diz que formou, existe um propósito definido na formação de Deus na minha vida e na sua vida. Deus não te formou por formar. Deus te formou para que você alcance um determinado objetivo e propósito definido por Deus. E Ele vai mostrar o desafio. Eu te formei. E quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você observa o relacionamento de Deus com o homem, quando você observa Deus na formação do homem, na criação do homem, e dando ao homem desafio e propósito, Deus sempre estará com você. Veja o que o salmista diz no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estarás comigo. Perceba que Deus não deixa que você vá sozinho. Deus não deixa que você siga sozinho. Porque quando Deus te formou, Deus formou com um propósito, para que você chegue no local determinado que Ele já assim o fez. Veja o que diz o escritor da carta aos Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o autor, foi Ele quem criou o autor, mas Ele não só é o autor, Ele também é o consumador da nossa fé. Ele não diz assim: olha, eu te chamei, agora vai. Olha, eu te remi, se vira. Olha, eu sou o teu Deus, dá seu jeito. Olha, eu sou todo poderoso, mas nessa você que vai. De maneira nenhuma. O Deus que criou, o Deus que formou, também irá com você. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus diz: autor e consumador da fé. Ou seja, Ele é o autor, e da mesma forma que Ele é o autor, Ele também é o consumador. Ele não diz: ide e fica aqui. Ele não diz: vai e fica lá do trono. Ele vai conosco. Foi o próprio Jesus instruindo os discípulos. Ele disse: ide por todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E eu estarei convosco. Ou seja, ele é o autor, mas ele também é o consumador. Ele não diz vai, ele diz vamos. E se ele disser ide, ele diz eu vou cooperar com vocês. Então aqui o profeta está dizendo: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Aqui ele está falando de águas turbulentas. Ele está falando de desafios, mas ele está dizendo: eu estarei com você, porque eu te formei para isso. Eu fiz a forma do jeito que eu quis. Por isso que a Bíblia diz que nós vivemos em um processo para um dia alcançarmos o estado perfeito. Aqui nós estamos em um processo de crescimento para que um dia alcancemos o estado eterno e o estado perfeito. Enquanto aqui estivermos, Deus estará conosco. E quando terminar isso aqui, nós estaremos com Ele. Quando passares pelas águas e pelos rios, você não vai se afogar. As águas não vão lhe submergir. Aí ele muda de um polo para o outro. Ele está falando de água e logo em seguida ele muda. Quando pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, não te queimará. Isto aqui está falando de que o Deus que nós servimos é um Deus que não tem limites, não há limitações. Deus opera na água, Deus opera no fogo, Deus trabalha na guerra, Deus trabalha em tempo de paz, Deus trabalha na bonança, Deus trabalha na crise. Deus é um Deus que para Ele não há limites. O salmista, no Salmo 46 diz: Ele faz cessar a guerra. Com limitação? Não. Com fronteiras? Não. Existe um lugar que Ele não pode cessar a guerra? Não. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Não existe fronteiras, não existem fronteiras. Não existe fronteira que põe limite para o Deus Todo-Poderoso. Ele opera na água, Ele opera no fogo. Se passar pelas águas, não te afogarão, nem os rios te submergirão. E se passar no fogo, não te queimará. Nenhuma chama arderá em ti. Vocês lembram dos 3 meninos? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente? E diz a Bíblia que eles passeavam no meio do fogo. Eles não andavam, porque andar, você anda triste, você anda alegre, você anda preocupado, você anda desesperado, você anda endividado, você anda sem dívida, você anda abatido. Mas passear é diferente. Passear é estética de tranquilidade. Passear demonstra-se que você está tranquilo. No meio do fogo, quando alguém olhou, disseram: nós não jogamos 3, e por que é que nós estamos olhando e tem 4? É porque o quarto ninguém joga, ele entra porque quer, porque ele diz: não nos deixará sozinho. E o fogo só queimou as cordas dos meninos para que eles ficassem livres, porque Deus não trabalha com ninguém amarrado. Se passar pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Aí ele vai dizer assim: porque eu sou o Senhor teu Deus. O
versículo 1 diz assim: fui eu quem te criei, ó Jacó, e que te formei, Israel. Tu és meu, propriedade. No versículo de número 3, ele vai dizer: porque eu sou teu Deus. Ou seja, você é meu e eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é propriedade nossa. Aí vai de acordo com a sua fé. Por isso que a sociedade não entende quando nós gritamos, quando nós cantamos, quando nós proferimos: tu és o meu Deus. Propriedade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Deus é nosso. Deus é o meu Deus. O Deus que eu estou pregando aqui é um Deus que pode todas as coisas. O Deus que eu estou pregando é um Deus que nesta crise abre portas. O Deus que eu estou pregando é um Deus que te criou. É um Deus que te formou e está dizendo: siga, porque eu estarei contigo. Tu és meu e eu sou teu. Deus é o meu Deus. Deus é o teu Deus. Você que está aí me assistindo neste momento, nessa turbulência que estamos vivendo, nessa situação adversa que estamos passando e enfrentando, acredito piamente que uma das faltas maiores que você está sentindo é o culto presencial, porque este calor, esta comunhão, esta adoração no local consagrado a Deus, que é a igreja, com certeza você está sentindo muita falta. E eu quero lhe dizer, nesta oportunidade, neste momento exato, o Deus Todo-Poderoso te alcança através deste veículo de comunicação. O Deus que é o Deus da igreja, o Deus verdadeiro, pode te alcançar agora. O Deus que nós servimos tem poder de te salvar agora. O Deus que nós servimos tem poder de abrir uma porta na tua vida agora. O Deus que nós servimos e que pregamos é um Deus que não tem limites. Ele é um Deus todo-poderoso, que neste momento pode alcançar a tua alma, pode alcançar a tua vida. Por quê? Porque foi Ele quem te criou e foi Ele quem te formou. E Ele está dizendo: tu és meu, eu te remi. E quando passares pelas águas, pelos rios, você não será submerso. E quando passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu, Senhor, sou o teu Deus. Quem sabe neste momento difícil que estamos enfrentando, você foi ficando fraquinho, foi ficando desanimado, foi ficando como que desistindo de tudo e alcançou um estado de frieza espiritual, de desânimo total, e não vê uma esperança para que a tua vida mude. Estou aqui para lhe dizer que o meu Deus é o mesmo e não mudou. O Evangelho de Jesus Cristo, que é boas novas de salvação, continua o mesmo. A crise não muda o Evangelho muda a crise. A crise não vence o Evangelho vence a crise. A crise não esfria o Evangelho de Jesus Cristo, genuíno, que Paulo ensinou dizendo: se algum anjo
aparecer-lhes pregando um outro evangelho, considere anátema, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho de Jesus de Nazaré. Boas novas de salvação. Você é criação de Deus e formação de Deus, e vai ser formado até alcançar a estatura de varão perfeito. Eu quero fazer nesta oportunidade um apelo. Se você está afastado, se você está distanciado do Evangelho de Jesus Cristo, impossibilitado de ir a uma igreja devido à situação que estamos vivenciando, mas sentou aí diante deste aparelho e está sintonizado, assistindo, cultuando, este é o momento de você voltar para Jesus. Neste tempo difícil, eu acredito que muitos afastados e desviados dos caminhos do Senhor têm se voltado para Ele. E este é o momento de você fazer isto. Se você não é um afastado, não está distanciado, mas está ouvindo esta mensagem, também existe uma porta de salvação para você. Basta que você confesse com a sua boca, aceite com o seu coração, e nós vamos orar por você. Aqui embaixo tem aí o QR Code que você pode pegar o celular, direcionar e vai te jogar para um link, e a igreja estará te dando uma atenção específica. Orar por você, não é? Saber como você está, fazer uma visita e trazer você para um caderno de oração, para que você esteja debaixo dos joelhos da igreja que ora todos os dias, incansavelmente. E eu quero fazer este apelo. Se você quer voltar para Jesus, se você quer aceitar a Jesus, sabendo que você foi criado por Ele e formado por Ele, este é o momento. Eu vou deixar que você se ajoelhe, se aproxime do aparelho e nós vamos ministrar uma oração sobre a sua vida. Bondoso e eterno Deus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos por estas vidas que, por certo, aceitaram a Ti como seu Salvador. Aqueles que afastados estavam, retornaram. Eu peço o perdão para os seus pecados. Eu peço a libertação. Eu peço a bênção sobre a vida de cada um. Se com a boca confessaram e com o coração te receberam, escreva seus nomes no livro da vida. Dai força, dai graça, para que eles possam seguir a Ti. E que muito em breve, num tempo que nós não podemos calcular, muito antes do que pensamos, que eles possam entrarem por estas portas, para juntos louvarmos e adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Eu te peço essas bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Amém.